compartilhem com os amigos aí, compartilhem com a família, para todo mundo vir aí aprender sobre investimentos aí com o nosso amigo aí, o Ricardo, né? Então, deixa eu falar para vocês rapidinho aí o intuito das minhas lives, né? Essas últimas lives que eu tenho feito, na realidade as primeiras, elas têm o intuito de iniciar vocês aí no olhar de investidores, né, de gestores financeiros pessoais, né, porque a primeira live que a gente fez aí foi a gestão financeira pessoal, e eu desde que comecei a empreender, né, eu comecei a sentir essa necessidade. Na realidade, eu senti essa necessidade quando eu saí do banco, né, porque para quem não sabe, eu sou ex-bancário, e eu saí de uma vida, né, de corporativa, né, como empregado, né, e então, assim, a gente quando migra para a vida de empreendedor, a gente não tem, tem alguns pontos falhos, né, e um deles era a gestão financeira pessoal, e então eu entendo que hoje para a pessoa começar a empreender, ela precisa começar a olhar para os números e principalmente para a questão financeira pessoal, né, planejamento financeiro pessoal. E um deles é o investimento, né, então a gente começar a olhar para os investimentos para garantir um futuro aí, uma qualidade de vida melhor, né, uma independência financeira. E ninguém melhor para falar sobre investimentos do que o meu assessor de investimentos, o Ricardo, né, ele que também aí, né, teve na carreira bancária já. Então, eu estou compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido e com quem eu tenho aprendido. Esse é o intuito dessas lives, tá? Trazer aqui as pessoas, né, que eu tenho aprendido alguma coisa com elas, e eu quero compartilhar com vocês para ajudar vocês também a fazer gestão financeira melhor, a investir, né, o seu dinheiro de maneira inteligente aí, tá? Então, hoje eu convidei o Ricardo aí para poder falar sobre investimentos para vocês, e eu vou passar para ele aí o bastão, né, para ele tocar agora a live aí com vocês, tá? Obrigado pela apresentação aí. Gostaria de agradecer o convite, né, para estar participando aqui. Eu sei que você tem um projeto bacana aí para desenvolver, né, desenvolvimento pessoal, financeiro, né? Então, quero agradecer por estar fazendo parte. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão participando aqui com a gente, assistindo essa live. Espero contribuir aí com algum conhecimento, né? Até mesmo, porque não, algum incentivo para iniciar a vida de investidor. Bom, me apresentando, meu nome é Ricardo Coelho, sou agente autônomo de investimento. No mercado financeiro, também essa atividade é bem conhecida como assessor de investimentos, né? Sou ex-bancário, atuei no HSBC de 2003 a 2012, então foi lá que eu dei os meus primeiros passos para conhecer um pouco sobre investimentos, né? Então foi lá que eu abri a minha primeira conta em corretora de valores, foi lá que eu tive acesso, né, às primeiras lâminas de fundos de investimento. Então, já naquele período eu já percebia que alguma coisa ali não era tão legal para o investidor que investia através de banco, né? Tem alguns pontos que, se o investidor não estiver atento, ele pode realmente chegar no final do ano e ter perdido, às vezes, para a inflação e imposto de renda e tudo mais. Enfim, eu vou trazer aqui alguns passos, né, para você iniciar essa jornada aí como investidor. Bom, um dos primeiros passos, né, não tem como fugir disso, é você estar com o seu orçamento em dia, né? Não vejo possibilidade, né, do investidor iniciar no mundo de investimentos tendo dívidas, né, não tendo o seu orçamento ajustado, né? A grande realidade é essa. Você não vai ter a liberdade de fazer escolhas, né, as melhores escolhas e tomar as melhores decisões se o seu orçamento estiver te atrapalhando, né? Então,
você vai ganhar de um lado e perder do outro, né? Geralmente, estar devendo, né, quer dizer que a gente está pagando algum tipo de juro, né? E muitas vezes esse juro não compensa o investimento que você está fazendo, né? Um não vai bater, então você vai acabar perdendo de um lado. Enfim, então o primeiro passo seria esse, né? Ter um orçamento e já você conhecer o seu orçamento e ter ele ajustado. Inclusive, na semana passada, você e a Suzy, né, fizeram uma live que eu achei muito bacana, uma live que ficou muito... para quem quer iniciar, é perfeita para Gestão para financeira dar esse pessoal, né? passo, né? Pô, conhecer o orçamento e saber o Legal. que é necessário fazer, né? Então, quem não assistiu, tem lá no canal do YouTube do Will e está lá gravada. Vale muito a Galera. pena, vale muito a Tá lá pena o link na bio. assistir. Exato. Então, o primeiro passo é esse, né? Ter um orçamento ajustado, né? Lá, inclusive, tem as continhas que você precisa fazer, e o que eu posso adiantar aqui, que lá diz, né? 20% pelo menos do seu orçamento, ele tem que estar disponível para você investir todo mês, né? Então, tendo orçamento ajustado, o primeiro passo ele já está dado, né? Aí, em seguida, é claro, aí sim você vai vir buscar algum investimento, né? É onde você vai dar o segundo passo, que é formar, por exemplo, a sua reserva de emergência, certo? Então, a reserva de emergência, ela é o pontapé inicial para a maioria que estão iniciando nesse mundo de investimentos. E falando um pouquinho de reserva de emergência, né, assim, até para dar a dimensão da importância que ela tem, a gente está passando por um momento de crise agora, né? Temos uma crise que já está se estendendo por meses, então a reserva de emergência ela está fazendo muito sentido para essas pessoas que já fizeram o dever de casa, né? A gente tem um movimento muito forte atualmente com relação à educação financeira, né? Está acontecendo Verdade. realmente um movimento muito grande, nós temos muito influenciadores aí que estão fazendo realmente um papel brilhante, né? Está acontecendo a conscientização muito grande das pessoas, né? Cada vez mais elas estão tendo essa consciência de que precisa se ajustar para poder investir e investir bem. Então, o que eu queria trazer desse momento é quem nos últimos... Vamos trazer do último ano, né? Quem no último ano fez essa reserva de emergência e por algum motivo nessa crise perdeu alguma renda, que seja parcial ou total, com toda certeza estão passando por esse momento com mais tranquilidade, certo? Com certeza eles estão, podemos dizer que não estão passando nenhum tipo de apuro. Afinal de contas, a reserva de emergência ela é para isso, né? Para ser utilizada nesses momentos, né? Há até quem diga que ela pode ser usada também para uma viagem, né? Alguma coisa especial, desde que seja feito um novo planejamento para recompô-la, né? Sim. Então, a reserva de emergência ela é o próximo passo aí, depois do orçamento ok, a gente vem para a reserva de emergência. O que a gente pode trazer também é a questão de conhecimento, né? Não tem como a gente falar sobre investimento sem falar que assim, é super fácil, é tudo tranquilo. Não, tem que ter um pouco de conhecimento, tem que buscar um pouco de conhecimento. E esses influenciadores, eles estão fazendo muito bem isso. A gente também está trazendo aqui alguma coisa que pode auxiliar. A gente tem, né, até planejamento de trazer mais coisas, trazer mais conteúdo. Acredito que isso
deva vir a contribuir também nesse sentido, né? Nada melhor do que a gente ver acontecer com alguém que está mais próximo da gente. Às vezes, alguma coisa mais distante não nos incentiva tanto, né? Mas às vezes acontecendo perto da gente faz um pouquinho mais sentido e a gente talvez tome essa decisão de começar a fazer também. Sim. Na realidade, a gente faz as escolhas como investidor o tempo todo, né? A parte de investimento tá na nossa vida, no dia a Sim, dia, a gente não se dá conta disso, né? Por isso que a gente sim, já é investidor, não sabe, e eu conversando com o Ricardo, ele me falou que a gente faz um péssimo investimento e a gente não sabia. A gente, sim. então, olha só para vocês, Muitas já somos vezes isso investidores, então acontece. ele vai contar para vocês mais no final, mas só que olha só para você ver uma coisa assim que eu nunca tinha parado para pensar, né? Então, assim, por isso que é importante você trocar uma ideia, né, com um assessor igual o Ricardo, né, você ter alguém que tenha mais informação para te passar, né? Então, a gente nunca para pensar nesses pontos. Então, quando você para observar que você já é um investidor e faz um péssimo investimento há anos e nunca parou para pensar nisso, aí faz você pensar de forma que você precisa olhar para o teu dinheiro e fazer a gestão do teu dinheiro pessoal para você ter investimentos e pensar também nesses investimentos em longo prazo, né? Porque investimento é uma coisa de longo prazo, né? Então você tem que olhar para o teu dinheiro em longo prazo. E outra coisa que as Sim, pessoas têm muito, também desmistificando aí, né? Que o Ricardo que vai explicar melhor sobre isso, é que para ser investidor você precisa ter dinheiro, você precisa ser rico, né? Ser milionários. Então as pessoas têm essa visão de que os exato. investidores são pessoas ricas, milionárias, a galera que tem muito dinheiro. Então, Ricardo, as pessoas têm muito essa visão, né? De que para ser Tem. investidor, o perfil de investidor ficou, né, ficou muito caracterizado com as pessoas que têm muito dinheiro. Isso é um fato? Então, o que acontece? Durante algum tempo, durante muito tempo, o acesso do, a esses investimentos, ele era realmente muito restrito, certo? Então, a gente só, um investidor comum, pessoa física, realmente não tinha esse alcance. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Tudo se modernizou. Hoje até de vez em quando a gente vê alguma coisa aí sobre o fim do pregão Viva Voz, né? Sim. Que hoje é tudo eletrônico, não tem mais aquilo. E se popularizou, né? Hoje, se eu consigo abrir uma conta hoje mesmo já consigo comprar ou vender alguma coisa, Uhum. que seja um fundo de investimento ou alguma coisa na bolsa de valores muito facilmente. Então, não, isso aí realmente é um mito, né, nos dias de hoje. O investidor comum ele tem total acesso a qualquer tipo de investimento, né? É possível eu comprar na bolsa de valores uma única ação, né? Então, se eu quiser comprar uma ação da Petrobras, né, é possível comprar uma única ação, que hoje fechou alguma coisa em torno de R$ 22. Então, realmente é um mito essa questão aí. Qualquer pessoa pode investir, né? É até legal eu poder falar isso aqui agora, que é inclusive interessante você começar com pouco, né? Uhum. Porque de acordo com que o seu conhecimento ele vai aumentando, você também vai tendo a oportunidade de aumentar esses investimentos. Você vai Então, conseguir fazer. foi bom você até tocar nesse ponto de conhecimento. Então, quer dizer que a pessoa não ganha dinheiro porque ela não tem conhecimento. Então, podemos até dizer que o dinheiro que as pessoas não ganham é pelo conhecimento que elas não têm. Sim, está muito relacionado, está muito relacionado, né? Inclusive, até aproveitando isso daí, quem tiver interesse, a Genial Investimento, ela disponibiliza, né? Eu tenho alguns e-books, né, que vão com certeza auxiliar nesse aprendizado de diversos produtos que são oferecidos. E, né, quem tiver interesse, depois pode entrar em contato com você ou comigo e solicitar por Tá, e-mail que a gente tem condição de enviar. ok. Bom, então, assim, até a gente falou de conhecimento agora, e agora a gente pode até passar um pouco para aquela questão
Uhum. Investimento que a gente às vezes faz, não percebe que faz esse investimento e Somos investidores e não sabemos que durante somos muito investidores. tempo foi um péssimo investimento, né? Qual é o grande segredo do investidor? Como é que eu vou conseguir criar um patrimônio financeiro? Com disciplina. Né? Um dos segredos é a disciplina. Né? Por exemplo, eu preciso fazer aportes periódicos Uhum. para eu conseguir fazer uma bola de neve a seu favor. Né? Porque à medida que eu faço aportes periódicos, eu consigo também receber mais juros. Né? Sim. Então, eu tenho um juro sobre juro a meu favor. Né? Essa é a realidade. Então, disciplina. E durante muito tempo, a gente tem essa disciplina. Só que a gente não sabe que a gente tem essa disciplina. Uma Até disciplina porque ela obrigatória. ela é um pouco forçada, né? Então, eu acredito que a maioria dos que estão nos assistindo aqui, a maioria dos brasileiros, acho que a grande massa, ela é trabalhadora, então, ou passou ou está passando por esse momento, né? De trabalhar e ter que contribuir com o FGTS. Né? Então, o FGTS, ele fala assim, ó, você é disciplinado. Só que você é disciplinado porque eu quero. Né? Então, por que não a gente não fazer isso fora, né? Fazer isso com um Sim, investimento verdade. que é mais interessante, né? Se eu já tenho essa disciplina com o FGTS, em muitas situações é possível juntar grandes montantes, né? Grandes quantias de dinheiro, simplesmente com o FGTS, né? Ou seja, não é ilusão nenhuma eu também poder ter condições de fazer isso fora. Né? E assim, o que é melhor? Investindo com muito mais qualidade. Né? Sim. Eu podendo fazer as minhas escolhas. Né? Então, isso aí é assim, a liberdade que eu tenho de escolher. Então, o FGTS, por muito tempo, ele realmente ele foi, digamos assim, o pior investimento que existia. Nos últimos anos, o que aconteceu? Acho que em 2017 houve uma alteração na regra que possibilitou o lucro que era gerado com aqueles depósitos, Sim. 50% deles foram retornados para quem tinha o dinheiro depositado lá. Né? Então, o FGTS ele paga 3% ao ano. Ele paga 3% ao ano mais a TR. Só que atualmente a TR está zerada. Né? E então, com esses 50%, se não me engano, acho que foi em torno de 4,5% que a poupança deu, que o FGTS deu, ainda assim, para o ano de 2017, bem abaixo da poupança. Em 2019, né, o governo já alterou e deu 100% do lucro que fica lá com esse depósito do FGTS, 100% ele reverteu para quem tinha depósito do FGTS. Então, no ano passado, ainda pagou muito bem. Sim. Ainda assim, foi abaixo da poupança. Esse ano, não, desculpa, no ano passado já foi acima da poupança. Né? Esse ano, com a taxa de juros tão baixa, né, pela primeira vez, considerando só a taxa de 3%, o FGTS ele vai se tornar efetivamente um investimento melhor que a poupança, acredita ou não. Né? A expectativa para esse ano do FGTS é pagar 4,5% no ano, enquanto para a poupança, né, a poupança hoje ela está rendendo 1,58 em um ano, acredite se quiser. Né? Se eu colocar meu dinheirinho lá em janeiro, em dezembro eu terei ganho 1,58%. É quase inacreditável. Né? Se a gente tiver uma inflação que empate, isso daí eu já tomei prejuízo. Sim. Então a gente muitas vezes não faz essa conta. Parece pouco, mas faz muita diferença. Né? Então, em média, a poupança hoje
no final do ano tenho a expectativa de pagar 2,1, né? Se eu for fazer a média anual dela, vai ser em torno disso daí, 2,1. Então ela vai perder, inclusive, para o FGTS, que já é um investimento muito ruim. Então, a gente falou de alguns passos aí, né, sobre... falamos do orçamento, falamos da reserva de emergência, né, falando do conhecimento, e a gente está trazendo aqui agora um pouco de alguns casos, alguns investimentos que são ruins, mas que a gente acaba fazendo. Mas o que eu queria trazer mesmo não são nem essas taxas, né? É o fato de eu conseguir fazer investimentos de longo prazo, né? Porque esse é o segredo que vai fazer você realmente... vamos supor, se você faz um planejamento, eu quero ter uma aposentadoria aqui por fora, né? Eu tenho essa aposentadoria, que eu estou fazendo essa aposentadoria aqui, Sim. né, por esse regime, mas eu quero ter uma que seja mais fora, vantajosa, uma particular, né? Então, Sim. se eu consigo desse lado, eu consigo fazer do outro lado também, né? Então, é até um desafio, né? Quanto que eu deposito mensalmente no FGTS, eu vou pegar essa mesma quantia e vou fazer aqui por fora, né? Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá na frente, vai ter rendido mais o seu investimento particular aqui vai ter rendido muito mais, certo? Então nesse perfil de investidor, ô Ricardo, a pessoa que ganha um salário mínimo por mês, um salário comercial por mês, ela consegue começar a fazer pequenos aportes, então, para começar a entender o universo de investimentos de forma segura, claro, né? E ela iniciar aí, porque o investimento, né, como eu até comentei com alguns amigos, investimento é para todos, né? Só que a gente ainda tem esse receio, né, de investir, porque a gente tem muito medo, porque a gente só enxerga muito o universo do trader, né, do trader, aquela galera que faz ali com ações e que ganha, que perde dinheiro e tudo mais. Mas existem outros investimentos que as pessoas podem fazer de forma segura e elas podem começar mesmo sendo assalariadas, né, porque a pessoa, eu mesmo, quando era assalariado, eu nunca imaginava, né, em me tornar um investidor, porque a minha visão de investidor era uma coisa assim, fora do meu alcance, né, porque investidor tinha visão de outro tipo, né, era outro patamar. Mas assim, aí quando eu entrei no banco, né, que daí eu fui começar a entender um pouco mais sobre o universo, né, o mercado financeiro, né, sobre o universo dos investimentos, e mesmo assim, por não ter educação financeira, eu nunca fiz investimentos. Pelo contrário, eu investi em prazer, gastar. O cartão de crédito era uma navalha. Então, a gente tem muito esse pecado capital do cartão de crédito, né, do gastar, do comprar, né, tanto que por isso que as Casas Bahia, ela não é mais ela não vende produto, né, ela é financeira, ela ganha dinheiro, emprestando dinheiro para você comprar, para você gastar, né, então a gente não tem essa educação financeira. Hoje eu tenho muito mais essa consciência por conta, né, do empreendedorismo também, né, porque a gente começa a enxergar mais os números, né, a gente tem que olhar para os números sempre, né, a gente tem que trazer isso para a vida pessoal, porque é por isso que é pessoa física e pessoa jurídica, né, a pessoa jurídica não deixa de ser uma pessoa, né, então a gente como pessoa também tem fluxo de caixa, a gente tem débito, tem crédito, tem saldo, a gente tem que controlar isso todos os meses. A questão é que controlar a questão financeira, números, é chato, não é todo mundo que gosta de olhar para os números. Não é uma coisa prazerosa. Prazeroso é gastar. A gente gosta de gastar, não vamos negar, né? Mas olhar para os números é uma coisa chata. Por isso que não temos tantas pessoas que fazem esse trabalho, né, pessoal, né, de gestão financeira pessoal, e pensar no investimento. A maioria das pessoas pensa no dinheiro fácil. Investimento, gestão financeira pessoal, não é fácil. A pessoa precisa se dedicar e, como você disse, precisa ter disciplina, né? E o investimento é pensar em longo prazo, não é começar hoje para ganhar dinheiro daqui a um ano. Né? A pessoa pensa que vai ficar rico do dia para a noite fazendo investimento. Tem muito isso também. Tem esse mito, né, do ficar rico do dia para a noite. E muitos também vendem essa imagem aí, né? Sim, muitos vendem essa imagem. A gente até costuma falar que ninguém fica rico com investimento. Você vai ficar rico com a sua disciplina, seus aportes, né, e as suas decisões. É isso que vai te alavancar. Falando um pouco sobre o que você mencionou ali do trader, né? Existe realmente também essa visão, né? Mas
falando um pouquinho mais aqui sobre o que eu ofereço, né? Então, aqui, na Genial Investimentos, hoje ela tem, ela tem um padrão de alocação, que é dividido por perfil investidor, né? Então, existem lá 4 perfis de investimento, de investidor. Quando a gente está abrindo a conta do cliente, né, tem um questionário que é feito e a gente identifica ali naquele momento que perfil que ele vai se encaixar. Então vamos colocar aqui, tem o perfil conservador, que é aquela pessoa que está pensando puramente em proteger o capital dela. Ela tem aversão a risco, ela não quer correr riscos, então ela acaba indo para esse perfil conservador, onde atualmente, né, na alocação padrão, 85%, né, desse capital estaria em renda fixa, né, em fundos de renda fixa, ou tesouro, né, algum CDB que pague um bom percentual aí, e fundos de renda fixa. E apenas 15% estaria em fundos multimercados. De qualquer maneira, é uma proteção muito grande ali para o patrimônio, certo? Depois a gente tem um perfil que é um perfil moderado, né, que aí já começa a dividir um pouco ali nas classes, né? Enquanto o perfil conservador só tem ativo de renda fixa e multimercado, o perfil moderado ele vai ter muito pouco, mas já vai ter alguma coisinha ali em um fundo imobiliário ou um fundo de ações ou propriamente ações, né? Mas de qualquer maneira a grande concentração ainda vai estar em fundos de renda fixa e fundos multimercado, né? E ainda assim fundos multimercados que atendam o perfil moderado dele, certo? Depois a gente já passa para o perfil arrojado. Esse cidadão aí já começa, ele já gosta de um pouquinho de emoção, ele já vai buscar um pouquinho de risco, né? Ele já vai tomar um pouquinho de risco. Então, mas assim, o que acontece? Existe uma relação muito grande entre o risco e o retorno, certo? Igual oferta e demanda, onde o preço vai oscilar de acordo com a oferta, né, e demanda. Nos investimentos aqui a gente tem essa relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior a possibilidade eu tenho de ter um ganho mais expressivo, né? E o contrário também é verdadeiro, certo? Então, o perfil arrojado ele já vai ter uma concentração um pouco maior em fundos de ações, ações mesmo, e fundo imobiliário, né? Que o fundo imobiliário ainda é bem mais tranquilo, né? Em relação a outros ativos de renda variável. Mas é renda variável de qualquer maneira. E por último a gente tem o perfil agressivo. Esse é o que toma mais risco. É muito comum a gente ver, inclusive, alguns investidores mais agressivos, né, que eles tomam 100% risco de renda variável, né? Então, eles vão ter lá, muitos deles têm 100% ali alocado em ações e fundos de ações, até mesmo câmbio, alguma coisa assim, e fundos imobiliários, né? Na carteira da Genial, o perfil agressivo ele ainda tem cerca de 15% ali na renda fixa, né? Porque o que acontece? A gente vai sempre ter alguma coisa para reserva de emergência, né? Sim. Então, a gente tem, mesmo o investidor com perfil agressivo, ele tem lá também alguma coisa em renda fixa, né? E alguma coisa também em fundos multimercado. Em alguns casos vai funcionar como reserva de emergência, e em outros casos,
como uma reserva de oportunidade, né? Já que ele está aqui comprando, vendendo ações, negociando ativos de grande volatilidade, em muitos momentos ele deixa lá aquele dinheiro, né? Às vezes até passa, né? Ele vai determinar lá quanto vai ficar em renda fixa, para quando aparecer alguma oportunidade aqui na renda variável, que ele achar que é uma liquidação, por exemplo, ele vai lá, pega aquele dinheiro da renda fixa e Sim. injeta aqui na oportunidade que ele encontrou nas ações, no fundo, alguma coisa, né? Então, existem esses perfis, né? A gente trabalha muito em cima disso, porque nada melhor do que você direcionar aquilo que é mais adequado para cada um, Mais certo? adequado para o Então, perfil, né? exato. E E, em inclusive cima tem uma disso, pergunta aqui, o Ricardo, do Matheus Mafia, lá de Ouro Preto. Ele perguntou qual que é a melhor opção, renda fixa ou fundo imobiliário? então, são dois ativos bem diferentes, né? Cada um vai estar num perfil. Então, vai ser de acordo com o objetivo que ele tem e o apetite por risco que ele tem, Uhum. certo? Então, até citando esse exemplo da pessoa que tem um perfil agressivo, mas tem renda fixa, né? Às vezes ele também pode trabalhar da mesma maneira, né? Uhum. Eu gosto de fundo imobiliário, né? Então, no fundo imobiliário também acontece de dar algumas oportunidades, né? Recentemente a gente teve uma que inclusive ela vai se dar amanhã. Vou falar o nome do ativo, mas vou contar o que aconteceu, né? A cota ela foi lançada a R$ 103,05 e ela no mercado, né? Eu não olhei a cotação hoje, mas na sexta-feira estava R$ 110, né? Então, olha a oportunidade que surgiu, né? Ela valendo, foi lançada, né? Então clientes tiveram a oportunidade de comprar 103,05, né? Sendo que no mercado ela já é negociada no mercado secundário a 110. Então isso aí foi uma oportunidade muito, muito boa. Uhum. Então, em algum momento desse, vale a pena eu ter alguma coisa lá em renda fixa, só esperando a oportunidade aparecer para eu comprar alguma outra coisa. Mas vale ressaltar que sempre respeitando o perfil do investidor e os objetivos, né? Porque é a outra característica que vai nos direcionar na hora de oferecer um produto para um cliente, né? Eu vou também, aí já não é um questionário que tem lá na hora de abrir a conta, já é um bate-papo mesmo entre eu e o cliente, para eu Sim. descobrir que objetivo ele tem, né? Se ele vai precisar desse dinheiro no curto prazo, no médio prazo, ou se ele quer formar um patrimônio para a aposentadoria dele. Então, de acordo com isso daí, também a gente vai ajudar a gente a oferecer o produto mais adequado. Então, no caso, a pessoa pode fazer um aporte para ter um emergencial que ela pode pegar a hora que ela quiser e pode pensar em um longo prazo também, a construção desse longo prazo aí para uma aposentadoria, né? A parte, no caso. Sim, uhum. E para quem Exato. tem muito receio de investir, qual seria mais indicado para começar, né? A pessoa que tem muito receio, muito medo de investir. São os poupançudos, né? Aquela galera que só guarda o dinheiro na Sim. poupança porque, né? Então, os poupançudos. Porque qual que seria o ideal para essas pessoas que são poupançudas e que renda mais do que a poupança e que, né, dê essa acessibilidade, né, ao dinheiro dela quando ela precisar? Então, existem no mercado aí muitos fundos de renda fixa, né, que podem trazer uma rentabilidade acima da poupança, né? Uhum. Existem ainda, né, a gente tem que vasculhar bastante, né? Mas, por exemplo, existem alguns CDBs, né, também que conseguem trazer um resultado superior à poupança, né? Mas, de novo, a gente tem que pesquisar bastante. Essa questão do objetivo, ela é muito relevante nesse momento, né? Porque, por Uhum. exemplo,
uma situação que sempre ocorre é o fato de um fundo, um CDB, ele vai pagar um pouquinho mais se o seu dinheiro ficar lá por um tempo determinado, né? Então ele coloca lá, ó, 360 dias, eu vou pagar 135% do CDI, por exemplo, né? Já fundos já um CDB de liquidez diária, onde eu posso resgatar a qualquer momento, no máximo ali 100% do CDI. Então tem muito disso daí. Então, quando vem uma proposta dessa, ó, eu estou começando agora, sempre investir na poupança, então a gente vai vasculhar esse tipo de produto que vai trazer, né, se não a segurança, dependendo do ativo, uma segurança tão grande quanto a poupança, né, com um rendimento superior, né? É possível ainda na renda fixa achar ativos que pagam mais que a poupança e dão a mesma segurança. Ah, legal. É porque eu fiz essa pergunta justamente que a Poli, né, fez aqui essa pergunta, né, para quem está querendo começar a investir, né, qual que seria o pontapé inicial, meio que responde aí a pergunta dela, né, então o pontapé inicial seria procurar, né, um CDB, né, que tem aí a rentabilidade um pouco maior, né, do que a poupança e não tem tanto risco, né, não é um perfil tão arrojado, uma pessoa que gosta de jogar um jogo mais arrojado aí, né. Isso. Os CDBs eles têm garantia do FGC, né? Então, que é o fundo garantidor. Então eles trazem essa segurança para você deixar seu dinheiro lá naquela instituição. Aham. Ah, legal. Porque eu até tinha uma amiga que ela fez uma pergunta, né, sobre investimentos, né, que ela mora fora do país e ela quer fazer investimentos aqui, né, e eu falei assim, olha, é o Ricardo, que ele sabe orientar muito bem, então, se for fazer um investimento alto hoje, né, você teria alguma dica, né, para quem mora fora do país e quer investir hoje aqui para pensar em longo prazo, pensando em longo prazo, né, eu tô morando fora do país, né, eu tô recebendo em euro ou dólar, e eu quero pensar em longo prazo, para daqui 5, 10 anos. Uhum. Tem alguma dica? O ideal é diversificar, né? Quando a gente fala de um prazo maior, aí de 10 anos, a gente até leva um pouco desse capital para uma renda variável, né? No longo prazo, a renda variável ela se sobressai, né? O exemplo é agora, tivemos esse problema aí com a crise, né? Os ativos de renda variável eles caíram muito, no entanto, agora eles tiveram uma retomada muito interessante. Né? Então, quem teve a paciência, né? Que precisa ter muito, quem já está calejado aí na Bolsa de Valores, segurou, às vezes até aportou mais, e atualmente, inclusive, já mesmo a Bolsa não tendo voltado ao patamar de janeiro, né, já não estão mais no prejuízo para quem investiu em janeiro, né, para quem comprou em janeiro. Para quem vem comprando desde lá de trás, em algumas situações nem chegou a ficar negativo. Então, quando a pessoa fala de um horizonte de tempo maior, a gente vai diversificar, no entanto, a gente vai tomar um pouquinho de risco, né? Numa parcela menor, mas vai, porque faz sentido. Né? Quando faz sentido, né? Investimento de longo prazo tem que tomar um pouquinho de risco, porque a gente sabe que vale a pena. Se você for olhar o gráfico da Bolsa, ele é sempre para cima, né? A gente tem os repiques, né? Crises sempre vão acontecer. No entanto, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Com calma e, obviamente, tem que saber o que está fazendo ali, porque a crise realmente mexe muito. Então, a gente tem que observar ali quem é que vai passar pela crise e quem não vai. Isso se tratando de renda variável, né? E fazer as escolhas certas, né? Em momentos de crise, mais uma vez, aquela parcela que está lá
na renda fixa, ela está justamente para proteger o patrimônio, né? Imagina aí alguém que pega as suas reservas e coloca tudo em renda variável, né? Com toda certeza essa pessoa vai passar um frio na barriga. Então já aquela pessoa que diversifica, né? Que tem uma parcela em renda fixa, alguma coisa em multimercado, né? E só vai passar o frio da barriga de, sei lá, 30%, 40%, né? Ou até menos do que tiver em renda variável lá. Então, investimento de longo prazo, diversificar aportes, né? Aportes periódicos, que é o que realmente deixa a gente rico, né? Então, São os aportes. então o segredo é a diversificação, né? A pessoa não apostar todos os ovos aí em uma cesta só, né? Sim, né? Ainda mais se você for alguém que não gosta tanto assim de riscos, né? De correr risco. Isso. Eu vou abrir aqui para os comentários, pessoal, para vocês tirarem dúvidas, para trocar ideia. Tem até aqui uma pergunta da Carol. Como fazer parte desses investimentos? Ricardo faz esse tipo de auxílio? Olha aí, Ricardo. Sim, sim. É, a gente oferece, né, todo esse apoio aí. A gente é uma das funções que a gente tem é inclusive dar esse conhecimento e assessorar na montagem, né, de carteiras de investimentos, né? Toda decisão ela é sempre do cliente, né? A decisão é do cliente, né? A gente vai fazer sugestões, né? Falar por quê, né? Por que isso ou por que aquilo. No entanto, as decisões são sempre do cliente. Então, a gente está ali para dar todas as informações que o investidor quiser, a gente vai assessorar sim. A gente faz esse acompanhamento. Inclusive eu posso falar por experiência própria, né? Porque quando eu procurei o Ricardo, justamente para entender e a orientação dele, né? Então, é importante você procurar alguém que seja especialista, né, nessa área para poder te orientar. E aí eu fui buscar o Ricardo e assim, ele dá uma cartela de oportunidades, né? E ele mostra dentro do teu perfil, né? Então, é dentro da tua Sim, segurança, né? Dentro do que você quer investir e também depende do quanto você vai querer começar, né? Mas a orientação dele é muito direcionada, né, para o teu perfil e você pode estar procurando o Ricardo aí depois, né, seguindo ele aí e pode chamar ele para fazer uma consultoria aí que ele vai te assessorar e te orientar dentro do que você quer. Mas o ponto aqui é que eu queria trazer justamente, né, essa clareza sobre o mercado aí de investimentos, né, para desmistificar, né, essa questão do perfil de investidor, né, das pessoas terem medo e receio de começar a investir e parando para pensar, né, a sua vida vai passar, um ano vai passar do mesmo jeito, então se você se sim, planejar aí, nem que seja um pouquinho todo mês, né, para investir, para pensar no teu futuro, pensar em longo prazo, né, nesse investimento de longo prazo, né, então eu queria trazer isso para vocês, né, porque com o Ricardo eu tenho aprendido muito aí sobre investimentos, né, sobre aportes e sobre esse mercado de investimentos, porque apesar de eu ter trabalhado no banco, a gente não tinha esse treinamento, né, Ricardo? Eu, particularmente, aprendi um pouco sobre, o Ricardo se especializou na área, né, então ele trabalha com isso hoje, ele empreende, né, nessa área hoje, e eu não via ninguém melhor do que ele, porque ele conhece os dois lados, né, ele conhece o universo bancário muito bem, porque ele trabalhou muitos anos no banco, e agora ele está trabalhando, né, empreendendo como assessor de investimentos. Então, ninguém melhor do que ele para poder orientar e direcionar você que está precisando aí começar a pensar no teu futuro, né? Não é pensar no dia de amanhã somente, né? Que as pessoas têm esse mito aí de que vai ficar rico do dia para a noite, né? Fazendo investimento, e não é assim, né? Tudo é planejamento e a gente tem que pensar no longo prazo, sim, né? E pensar nos investimentos aí. E aí eu quis trazer o Ricardo aqui, porque o Ricardo, além de ser meu amigo, ele é meu assessor hoje, e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido e com quem eu tenho aprendido, né? Eu tenho trazido aqui essas pessoas para ajudar vocês. E é uma questão de necessidade de momento, né? Porque
a questão financeira, né? A gente está passando aí, como o Ricardo citou, né? Passando por uma crise, e vocês, todos nós precisamos ter esse olhar para nossas finanças pessoais, pensando nesses momentos. A gente tem que estar preparado, a gente tem que se organizar, né? E pensar em ter uma vida tranquila aí. E o Ricardo aí está aí para ajudar vocês, né? Quem quiser conversar com ele depois lá no direct dele, tem as apostilas, não, os e-books, né, Ricardo? Tem os e-books que ele está disponibilizando para vocês, tá? Pode me chamar ou chamar ele, que a gente passa para vocês, envia por e-mail, tá bom? E a ideia é que vocês tenham esse despertar, tá? Para o universo aí dos investimentos e comecem a pensar como investidores, tá? E trazer também a questão da gestão financeira pessoal, que foi a live que nós fizemos na semana passada, que inclusive está lá no YouTube, o link está lá na minha bio, né? Que foi o pontapé inicial para vocês começarem a olhar para as suas finanças pessoais, para o teu dinheiro, né, o seu salário, né, eu trouxe justamente isso também porque eu senti essa necessidade quando eu saí do banco, né, a gente não tem essa educação financeira e eu acho que é importante você que está pensando, principalmente você que está pensando em começar a empreender, que quer começar o teu negócio próprio, começar a olhar para as tuas finanças pessoais primeiro, para você começar a se organizar e começar a quebrar alguns maus hábitos, porque os maus hábitos da sua financeira pessoal, da vida financeira pessoal, você leva para a vida empresarial. Isso é fato, né? Os maus hábitos, os vícios financeiros pessoais vão para a empresarial. E então é ideal que você comece já agora na tua vida financeira pessoal, administrar aí o teu fluxo de caixa, o dinheiro que você tem na carteira, né? Os seus débitos, os seus créditos lá do cartão de crédito, da sua conta, e começar a administrar tudo isso. E também começar a pensar em investimentos, que eu acho essencial, além de organizar a vida financeira pessoal, a gente começar a pensar no futuro, planejamento financeiro, né, e pensar em investimentos de longo prazo. E o Ricardo, não tem ninguém melhor, eu falo para vocês, não tem ninguém melhor para vocês se orientarem, buscarem, do que o Ricardo, porque ele entende os dois universos aí, tá? Então ele já teve aí, ele tem uma vida bancária, teve uma carreira bancária muito longa, ele entende aí do universo do banco, então ninguém melhor do que ele para orientar vocês aí, viu? Obrigado aí. Caramba, né, Ricardo? Obrigado pela explanação. Eu queria trazer só mais um último dado, que é assim, para a gente ter uma dimensão aí de como esse universo ele tem crescido cada vez mais, né? A gente falou lá atrás sobre o mito de que é só para quem já tem dinheiro e tudo mais. Em 2017, fevereiro de 2017, a Bolsa de Valores ela tinha cerca de 600 mil CPFs ativos, né? Ou seja, são pessoas físicas, né, que estavam lá investindo. Atualmente, já são mais de 2 milhões. 2 milhões de CPFs ativos. Então, assim, em 2 anos, houve um crescimento fora do comum, né? Então, ou seja, as pessoas estão vindo, né, para esse universo, né? Se esses números, que assim, já deve ser até mais, né? No entanto, é o que estava disponível de informação no site da B3, então a gente já vê um crescimento muito grande em um curto espaço de tempo. E isso daí também, você pode ter certeza que esses números estão também nos fundos de investimentos, no Tesouro, né? Produtos que muitas vezes os bancos não oferecem, né? Você achar Tesouro direto no banco, Não, acho que eles não vão te falar nem oferece desse produto, né? A preferência deles é por manter o dinheiro na poupança, né? Com certeza. Enquanto seu dinheiro estiver paradinho lá na poupança, pode ter certeza, não vai vir ninguém falar para você tirar ele de lá. E o TCzinho, né? Isso aí é um fato. E o títulozinho de capitalização. E o título de capitalização, exato, né? Que até hoje, né, deve ser passado para o cliente como se fosse investimento, e não é. Não é. Bom, viu, gente? Não é. Não Então, é. TC não é investimento. Esse negócio que você vai guardar dinheiro. Título de capitalização TC, não é investimento. não é. Não é. Não é. Então tá acontecendo esse movimento, né, para esse universo dos investimentos aí. Então fica o convite, né, você que ainda não veio, né, tem vontade de conhecer, né, eu acho que eu vi até uma pergunta passar ali, mas
enfim, não tem valor mínimo, né? Com relação até custos, né? Você abre a conta da corretora, não tem taxa de manutenção de conta. A Sônia, ela perguntou, tem um valor específico para iniciar o investimento? Então não tem. Como eu falei naquela hora, se a gente quiser entrar na bolsa e comprar uma única ação, é possível. Então, quando a gente vai investir um valor menor, a gente só tem que ter cuidado com alguns custos, né? Por exemplo, uma transferência que vai sair do seu banco para a corretora, né, tem que ver que custo que o seu banco vai te passar para fazer essa transferência, né? Porque para devolver o dinheiro da corretora para a sua conta no banco é gratuito, a corretora não vai cobrar TED de você. Então, quando a gente fala de um valor menor, a gente tem que ter cuidado com esse custo, certo? Só para deixar E, quem tiver interesse atento, né? Mas realmente não tem valor mínimo, não. que é o que as pessoas não têm muito olhar, né? É para a vida delas, né? A vida pessoal delas, a vida financeira delas. Tudo tem um custo, gente. Assim como na empresa, um negócio, um pequeno negócio, tem os custos escondidos, né? Na tua vida também tem os custos, né? Então você tem que estar atento sempre aos custos aí das suas contas bancárias, do que vocês movimentam. E até perguntar para o Ricardo, perguntaram ali se compensa, né, abrir uma conta na corretora, né? Ter uma conta em uma corretora. Então, como eu falei, conta em corretora, no caso eu tenho com a Genial Investimentos, né? Então não tem custo, né? Você pode abrir sem custo. Com relação também à assessoria, não há custo, né? Eu não faço nenhuma cobrança do cliente com relação aos serviços que eu vou prestar. Uhum. Então também não tem custo de assessoria, né? Eu não vou cobrar nada por assessoria. Esse também é uma outra vantagem, né? Sim, uma super vantagem, viu, galera? Vocês, né, que querem abrir uma conta em alguma corretora, né, que tem várias, tem a Modal, tem a XP e tudo mais, e tem a Genial, que é a que o Ricardo trabalha, né? Então eu tenho uma conta na Genial. Então, se vocês quiserem abrir uma conta na Genial, depois eu vou deixar o link disponível. Aí vocês têm como escolher, né, o assessor que vai assessorar vocês, que no caso, né, escolham o Ricardo. Então vocês podem escolher lá no Isso. cadastro, né? Tem a opção de escolha. Então eu posso No estar site. enviando o link para vocês aí, quem tiver interesse pode pedir no direct, no meu ou no do Ricardo, tá? Para poder fazer esse cadastro, tá? É gratuito. E compensa muito mesmo, como o Ricardo falou, fazer essa conta, porque tem vantagens que nas contas de banco não tem, né? Até acesso a investimentos que as contas bancárias não têm. Até mesmo porque, né, os gerentes de banco eles não vão oferecer, né, alguns investimentos para vocês, né? Algumas coisas, Então, no momento em que o cliente estiver abrindo a conta, lá vai fazer uma pergunta, né? Se você já é atendido por um assessor, né? Você vai dizer que sim. Aí tem um outro campo, onde você vai marcar parceiro genial, e ali você vai digitar meu nome, Ricardo Coelho, já vai aparecer. E você pode marcar lá, e aí eu já vou ter acesso e a gente já vai poder começar a trabalhar juntos. legal. Tem uma pergunta aqui, ô Ricardo. O que você diz sobre... que eu nem... pera lá. O que você diz sobre contrato e mini contrato em dólar? Essa daí é uma modalidade de investimento, não vou dizer investimento, né, mas especulação, que é muito utilizada por day traders, né? É uma modalidade de altíssimo risco, exige muita preparação, até deixar uma estatística aqui, que apenas 5% dos day traders, né, que realmente conseguem ganhar dinheiro nesse mercado. Então, para você ter uma ideia aí do grau de risco que mini índice, mini dólar, ou porque tem um contrato cheio também, né? Também tem opções, e até mesmo as ações, se às vezes você se alavancar demais, oferece muito risco.
para essa modalidade day trader, né? Então, realmente tem que ter muita atenção nisso daí. Às vezes, pode não fazer sentido, né? Um outro dado, uma outra informação que é muito comum, assim, a gente circula, né? Quem se movimenta menos tem mais chance de se sobressair no mercado financeiro. Então, por isso que a gente fala muito de investir a longo prazo. Ah, legal. Boa dica, viu? Então, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas aí, tem mais perguntas. Se quiserem mandar aí alguma pergunta para o Ricardo, eu quero, acho que já está até quase no finalzinho já do time aqui, mas eu queria agradecer aí o Ricardo, né, pela disponibilidade de ter vindo aqui compartilhar com vocês aí o conhecimento dele, a experiência, né, de mercado que ele tem. E quando eu falo experiência, ele tem experiência mesmo, então ele conhece os dois lados aí, né, da moeda, né, o lado bancário, porque eu fui procurá-lo justamente por isso, né, eu falei, Ricardo, me ajuda a me livrar de banco, eu quero me livrar de banco, eu não quero, eu quero ser minha própria Desbancarize, né? financeira, eu quero ser minha própria financeira, mas a gente tem que partir do princípio que a gente precisa desenvolver disciplina, né, é É essencial um a gente ter movimento disciplina agora quando a gente de fala de dinheiro, desbancarizar os seus investimentos. desbancarizar, e a gente pode ver, né, os bancos, né, digitalizando, os bancos indo para o mundo digital e tudo mais, mas eu sempre tive vontade de ser meu próprio banco, né, de me desbancarizar. Eu fui procurar o Ricardo justamente por isso. Primeiro porque ele entende, né, ele já trabalhou em banco, e ninguém melhor do que ele para me orientar nesse processo aí, né. Oi, ficou mudo, Ricardo. Tá mudo. Oi, ficou mudo. Espera aí que eu acho que ficou mudo. Espera lá que ficou mudo. Eu vou chamar o Ricardo novamente. Opa, vou adicionar. A internet. Opa, voltamos. Estamos no ar. 26 segundos restantes. Pessoal, eu vou terminar e vou abrir novamente para a gente só fechar, tá? Aí eu fecho uns 20 minutinhos aí. Então eu vou fechar, porque que vai fechar aqui e já vou abrir outra de novo, então. Tá? Vou chamar você de novo aqui, Ricardo. Beleza.